Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós faremos os capítulos 41 e 42 do livro do Gênesis. A gente viu ontem, José estava na prisão e ali na prisão ele vai interpretar o sonho do padeiro Mor e do copeiro Mor, né? Então ele fez essa interpretação dos sonhos, o padeiro morre, né? Conforme a interpretação do sonho ali, o copeiro é restituído ao cargo, esquece de José, José pede que ele se lembre dele, né? E que o recomende ao faraó, mas então a gente entra dentro desse contexto no capítulo 41, que vai dizer assim: 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Então, 2 anos depois que tudo aquilo aconteceu, ou seja, José ficou mais 2 anos depois de tudo isso na prisão, ele que já estava preso, né? E depois que ele interpreta o sonho, então, deles, né? E o copeiro está ali na presença do faraó, mas não se lembra de José. Depois desses 2 anos, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíam sete vacas belas e gordas, que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas gordas e belas. E o faraó despertou, adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do Oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes os seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro Mor disse-lhe: vou confessar minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe da guarda, com o padeiro Mor. Eis que uma noite tivemos nós 2 um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos e ele nos interpretou. Nolo interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo e o outro foi pendurado. Então ali, diante do sonho do faraó, gente, e o sonho do faraó não era o sonho de qualquer pessoa não, né? Era o sonho do faraó. Foram 2 sonhos, ele percebeu que tinha um significado daqueles sonhos e ele queria uma interpretação de tudo quanto é jeito, né? Ele queria que os sábios do Egito se virassem para interpretar os sonhos, mas ninguém conseguiu. E ali o copeiro se recorda de José. Fala, tem um menino hebreu mesmo que interpretou os nossos sonhos. E fala com o faraó, ele pode interpretar o seu sonho. Olha o que acontece. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques.
Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. Então é interessante que José sempre se adianta, assim como ele fez lá na prisão, ele sempre se adianta e fala assim, olha, não sou eu, é Deus. Quem me dá a graça de interpretar, de dar uma explicação favorável a estes sonhos é Deus. Então, primeiro, José desde sempre reconheceu que era o próprio Deus que revelava essas coisas ao coração dele. E segundo, ele não ficava com as honras, ele não ficava com os méritos. Ele sabia que o mérito era de Deus e ele deixava isso claro e deixou isso claro diante do faraó também. E o faraó então conta aqueles 2 sonhos, né, que nós acabamos de ler que ele teve, ele vai relatando os sonhos para José, e José lá no versículo 25 diz assim, José disse ao faraó, o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai dizer, o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as belas espigas igualmente 7 anos. O sonho é um só. Lá no 28, é como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância do Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente, para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito, durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó, como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a gente, e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha, tanto quanto este, o Espírito de Deus? Então eles reconheceram, olha, não tem ninguém igual você aqui no Egito não, José. E disse em seguida a José, pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Olha o versículo 40, o que o faraó então diz para José. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José e o fez revestir-se de vestes de linho fino, meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro, fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele, ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse-lhe, sou eu o faraó. Sem tua permissão não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. Gente, o que a gente vê com a história de José até aqui? A gente vê que José foi humilhado, José foi desprezado, José foi maltratado, os irmãos de José traíram ele terrivelmente. José foi vendido como escravo, José foi levado ao Egito, estava indo tudo bem na casa de Potifar, a mulher de Potifar bagunça o esquema todo ali, que ele estava à frente da casa de Potifar, mas ele permaneceu fiel a Deus. E a mulher de Potifar tentou incriminá-lo porque ela queria dormir com ele de tudo quanto é jeito, mas ele era fiel a Deus, ele não aceitou. Ele foi preso então por causa disso, mas lá na prisão ele foi colocado à frente ali da administração da prisão, porque ele ganhou as honras do chefe da prisão.
resumindo, né, a gente vê que a vida de José tem sempre esses entraves enormes, né? Tem sempre essas situações onde ele é ali humilhado, ele é vendido, ele é preso, mas todo lugar que José entrava, as coisas mudavam. Em todo lugar que José colocava o pé dele, a situação ao redor ia mudando em favor dele, até que ele se tornou o governador de todo o Egito. José foi colocado à frente de todo o Egito pelo faraó. Depois do faraó, era ele quem governava o Egito, era ele quem ditava as ordens no Egito. Então, olha como Deus, vendo a humilhação de José e tendo em vista os propósitos que ele tinha para a vida de José, foi capaz de transformar todo o mal da vida de José num bem, a ponto de José ser exaltado desse jeito que nós acabamos de ver aqui. José foi exaltado de um modo magnífico, assim, a gente não acredita que ele saiu da prisão, foi colocado na frente do faraó, um prisioneiro, e saiu da frente do faraó como governador do Egito. É algo absurdo, né, de se pensar, mas foi assim que aconteceu. E ele foi colocado então à frente do Egito. Lá no 47 vai dizer assim: a terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto destes 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade. Guardou-os na mesma cidade. Então ele fez como ele tinha dito, né? Cada cidade ia produzindo e ele ia armazenando ali na própria cidade o que tinha da colheita, né? A quinta parte. José juntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ele excedia toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenete, filha de Potifar, sacerdote de On. Esse aqui é um outro Potifar que o faraó deu a filha dele como esposa a José. José chamou ao primeiro Manassés, porque dizia ele: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Só que se a gente ouve Manassés e Efraim, a gente se lembra o quê? Das 12 tribos de Israel. Gente, é interessante isso, né? Porque na verdade os filhos de José, Manassés e Efraim, vão ali compor as 12 tribos de Israel, né? Nós veremos isso um pouco mais para frente, né? Que depois ali, que Jacó vai para o Egito e tudo, na morte dele ele vai abençoar os filhos de José e tomar os filhos de José como se fossem dele, né? Então aqui eles vão receber essa bênção. Então Manassés e Efraim, que vão se tornar aí também, vão ser incorporados às 12 tribos, né? Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como o tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas não havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser. Ide a José. Esse José aqui do Egito, gente, ao longo da história da igreja, né, ele sempre foi comparado a José, a São José, o pai de Jesus. Hoje, dia 1º de maio, né, dia de São José Operário, nós somos chamados também a suplicar, a pedir a intercessão de São José, né? Que como José do Egito, Deus falava com ele em sonhos também, né? Um homem justo, São José, o mais justo de todos os homens, né? Um homem de uma justiça impecável, um homem maravilhoso, né? Um pai honrado de Jesus, aquele que cuidou da Virgem Maria com tanto cuidado, né? Com tanto apreço, cuidou de Jesus com tanto apreço. Então, quando a gente vê aqui, é até interessante que a Canção Nova fez um encontro de São José, né, esse ano, e o nome do encontro, se não me engano, era esse, Ide a José, que foi tirado daqui, do livro do Gênesis, falando de José do Egito, mas que remete a
São José também, é interessante, né? Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Então isso tudo aqui vai desenrolando a história. Aquilo que José falou com o faraó, aquilo que foi o sonho do faraó, aconteceu verdadeiramente. 7 anos de abundância, 7 anos de seca, aquela seca se expande, né, por um longo território, não somente no Egito, por outros países que começam a comprar do Egito também, porque o Egito tinha armazenado então muito trigo, né? E muitos vinham ali comprar trigo da mão diretamente de José. Jacó, sabendo, capítulo 42, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José. Com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. Presta atenção nisso aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Vou voltar lá no versículo 5. Os filhos de Israel chegaram. Os filhos de Israel, os irmãos de José, chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. Isso nos lembra de quê? Lá, quando José era um menino, e que ele sonhou que os irmãos ali se prostravam diante dele. Lembra dos feixes lá, onde ele sonhou então que se prostravam diante do dele? Os irmãos ficaram irados, eles que já estavam ali bravos com José, né? Eles ficam então irados com aquele sonho. E o que você está dizendo, José? Que a gente vai te servir? E a gente vê que isso acontece aqui. Verdadeiramente, os filhos de Israel, os irmãos de José, chegam no Egito. Ele era o governador de todo o Egito, as pessoas se prostravam diante dele, as pessoas se dobravam diante dele como governador do Egito. Os irmãos chegam, se dobram diante de José, prostraram-se diante dele com o rosto por terra. E aquele sonho, lá de quando José era menino, que Deus falou com ele que isso aconteceria, isso vai acontecer agora, não é? José reconheceu-os imediatamente, mas comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza: "Donde vindes?" "Da terra de Canaã", responderam eles, "para comprar víveres." José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então, gente, para dizer o quê? É importante aqui a gente levar em consideração, olha, os irmãos se prostraram diante dele, ele era o governador, simplesmente como algo assim, né, que pudesse dizer de uma coisa talvez orgulhosa. Não, né? É para dizer que aquilo que foi dito, aquilo que foi revelado a José, já estava nas mãos de Deus, no controle de Deus, no conhecimento de Deus, antes mesmo que qualquer pessoa pudesse ter noção que algo tão extraordinário pudesse acontecer. Né? Porque no final das contas a família vai ser beneficiada, a gente vai ver que José vai perdoar, nós vamos ver isso ao longo da história, né? E que José vai trazer a sua família para o Egito, no final das contas a família é beneficiada com isso. Mas, por mais que
aquilo que Deus diga de nós pareça absurdo às outras pessoas e talvez provoque até mesmo revolta, ira, inveja nos outros. Mas se Deus disse, é porque Deus tem um propósito para aquilo. Nós podemos ser humilhados por causa daquilo que Deus nos mostrou. Nós podemos ser pisados por causa daquilo que Deus nos mostrou. E seremos. E seremos. Nós podemos ser rejeitados por aquilo que Deus tem a nosso respeito. Que Deus diz ao nosso respeito. Mas se Deus diz algo a nosso respeito, e se nós somos dóceis e obedientes, nós provaremos daquilo que Deus tem para nós, por mais que seja penoso, por mais que seja difícil, por mais que nós tenhamos muitas vezes que apanhar muito, mas se Deus tem um propósito para a nossa vida e se nós permanecemos fiéis ao Senhor, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A vontade de Deus prevalece sobre qualquer outra vontade. A vontade de Deus é maior do que qualquer outra vontade. A vontade de Deus só não vai acontecer na minha vida se eu, porque sou cabeça dura, não deixar. Mas se eu me deixar conduzir por Deus na minha vida, mesmo diante das situações mais difíceis, eu continuar acreditando que Ele é Deus e que Ele é capaz, e continuar entregando a minha vida a Ele, se você continuar entregando a sua vida a Ele, acreditando que Ele é capaz e trilhando os caminhos do Senhor, não vai ter outro caminho para a sua vida. Você vai chegar na vontade de Deus, por mais que demore, não é? E aí o capítulo 42 continua dizendo aqui do que foi acontecendo, né? Aí acontece toda uma situação, José então ele não diz que é ele reconhece os irmãos, né? Mas os irmãos não reconhecem mesmo porque mal olhavam para ele, né? Ali e de repente ali José fala assim, eles contam, olha, nós somos de Canaã, né? Nosso pai é velho lá, nós temos um irmão mais novo que ficou lá. José fala assim, então voltem e tragam o seu irmão mais novo. José, ele arma para eles ali, né? Ele finge ali uma situação e diz assim, olha, vocês são espiões. Eles dizem, não, meu senhor, não somos espiões. Eles dizem, são sim. Vocês estão querendo aqui entrar no Egito como espiões e tal. Aí ele fala assim, para que eu saiba que vocês não são, então vão à casa do vosso pai e trazer então esse filho mais novo que vocês disseram. Ou seja, Benjamim, que era irmão de José, né? Irmão, filho de Raquel e de Jacó, né? Então, eles voltam para casa para trazer Benjamim, né? Um dos irmãos fica lá preso com José e os outros voltam para trazer Benjamim. O pai não quer conceder mesmo que Benjamim vá e fala assim, olha, se vocês levarem Benjamim, eu vou perder vocês, eu vou perder Benjamim, o meu filho amado, e aí não vai me restar mais nada para que eu desça à sepultura, né? Mas aí então a gente vai ver lá no final, lá no versículo 37, Rúben toma a palavra e Rúben diz, tira a vida dos meus 2 filhos se eu não te reconduzir Benjamim. Confia-o a mim e eu o trarei de volta. Meu filho tornou Jacó. Não descerá convosco, porque seu irmão morreu. Aí ele lembra de José, né? Que ele achava que tinha morrido. Porque seu irmão morreu e só resta ele. Se lhe acontecer um acidente nessa viagem que ia desfazer, faríeis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos sob o peso da dor. Amanhã a gente vai ver como que acontece então essa segunda viagem dos irmãos de José ao Egito, né? Então, gente, confiemos em Deus, né? Às vezes as situações são contrárias e são mesmo, né? Às vezes nós passamos por dificuldades que nos fazem assim perder a noção ali, né? Nos fazem perder a esperança às vezes. Mas nós não podemos perder a esperança, né? As situações querem nos fazer perder a esperança. As situações querem nos fazer perder a fé. Mas nós precisamos continuar confiando em Deus, porque Ele agirá, né? Nós temos que confiar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é capaz. Que por mais que as situações sejam adversas, Deus pode fazer o impossível, né? Então peçamos ao Senhor essa graça, entreguemos ao Senhor a nossa vida. Nós queremos, Senhor, diante dessa palavra,
dizer que Tu és Deus, Senhor. Dizer que Tu és Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa história. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas lutas, aquilo que a gente tem vivido no tempo presente da nossa vida. Nós entregamos, Senhor, cada realidade, cada situação. E nós dizemos, Senhor, nós confiamos em Ti. Por mais que as situações, Senhor, nos digam o contrário, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua graça, nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua misericórdia, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa vida. Recebe, Senhor, tudo aquilo que nós vivemos, toda a nossa história, Senhor, de vida. E transforma a história de vida, Senhor, de cada um de nós em uma história de salvação, em uma história de graça. Nós confiamos em Ti, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.